Então, eu profetizo uma semana de vitórias para você. Que o Eterno te acumule de benefícios. Que você tenha conquistas, realizações em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? A palavra do Eterno diz: se dois dentre vós concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Então, quando você diz amém para uma declaração profética, quando você diz eu tomo posse, eu recebo, então acredite, o Eterno libera graça especial e aquilo acontece na sua vida em nome de Jesus. Parece que o povo aqui não gosta de bênção, não. Mas louvado seja o Eterno por mais essa oportunidade. O Bispo Santos está num compromisso fora, né? Mas está com a Bispa Thaís e os pastores aqui presentes, né? E que essa equipe de ajudadores, de auxiliadores, tenha cada vez mais condição da parte de Deus de continuar frutificando o reino de Deus. Então, nós estamos continuando, né? A campanha A Volta por Cima. Tá, se você não sabe, em toda a Escritura Sagrada nós encontramos pessoas que não conseguiram dar a volta por cima. Pessoas que sucumbiram em meio aos problemas, às crises, às dificuldades, mas nós encontramos também dezenas, centenas, por que não dizer milhares de pessoas que consideraram os princípios elementares, as regras, e que deram a volta por cima. Gente que superou, gente que conquistou, gente que saiu de uma qualidade de vida para uma qualidade de vida melhor. E a minha oração é que muito mais que ouvir a minha voz hoje à noite, que você ouça a voz do Eterno no teu coração. Diga a quem está ao teu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá, os que trouxeram a Bíblia, agora, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, Deuteronômio 28, está o texto básico da ministração desta noite. Repito a campanha A Volta por Cima. Aqui nós temos, certamente, com certeza, pessoas que deram a volta por cima nos mais variados momentos de dificuldades de suas vidas. E nós temos aqui, com certeza, gente que vem na expectativa de uma graça especial do Eterno, gente que está passando pelo estreito, por dificuldades, e que está desejando dar a volta por cima. Essa expressão, a volta por cima, significa superação. Significa você emergir de uma situação de dificuldade, uma situação desejada, e você ter uma nova etapa na sua vida. É o que eu desejo para você. Agora, eu tenho colocado que tem coisa que Deus faz e tem coisa que a pessoa tem que fazer. Então você não pode terceirizar para Deus aquilo que cabe a você fazer. E nem Deus vai cobrar de você aquilo que só cabe a Ele fazer. Então, é uma parceria com Deus, é uma aliança com Deus. E milagre, ele acontece quando a pessoa é coadjuvante com Deus. Então eu quero desafiar você, encorajar você a ser coadjuvante no seu milagre, em nome de Jesus. Tá, Deuteronômio capítulo 28, verso 13, apenas. A palavra do Eterno diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar
e cumprir. Diga amém. Tá, eu quero usar como tema nessa campanha A Volta por Cima: evolução exige revolução. Eu vou dizer de novo: evolução. Para você evoluir qualquer área da sua vida, isso exige, de repente, uma revolução. Para que a mudança aconteça na situação diante de você, primeiro tem que acontecer em você. Amém? Pode apagar a luz de por gentileza, por favor. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Eu não conheço você. Eu não conheço a sua história. Mas eu já estive no olho do furacão. E essa expressão significa: eu já vivenciei situações indesejadas as mais variadas e nas mais variadas áreas da minha vida. E eu aprendi, não somente com as situações, mas eu aprendi sobretudo com a Escritura Sagrada. Eu aprendi com Deus os princípios elementares, aquilo que a gente precisa fazer para dar a volta por cima. E se você considerar o que eu vou compartilhar aqui hoje, eu tenho certeza, seja qual for a situação que você está enfrentando, seja qual for a crise, a dificuldade, a situação indesejada, você vai dar a volta por cima. Está me ouvindo? Você vai dar a volta por cima. Uma coisa que Deus me ensinou em se tratando de problemas, de dificuldades, de crises. E eu tenho colocado vez por outra que a palavra crise significa uma situação que está fora de controle. Ou uma situação que você não tem domínio sobre ela. Está me ouvindo? E porque você não tem domínio sobre aquela situação indesejada, sobre aquele problema, de repente, o problema começa a ter domínio sobre você. Compreende o que eu estou falando? Porque a situação é essa. Ou você domina o problema, ou o problema acaba dominando você. Trazendo uma instabilidade, de repente tirando o seu sono, tirando a sua paz. E, por que não dizer, em se tratando de algumas pessoas tirando o colorido da vida. A vida fica preto e branco. Ela perde o colorido, de repente perde o sabor. E por conta disso, algumas pessoas perdem até mesmo a razão de viver. Alguns chegam a dizer, para viver do modo como eu estou vivendo, não tem sentido, não tem razão. E chegam a pensar que dar cabo da própria vida é a saída, é a solução. Escute o que Deus ministrou no meu coração. Isso eu louvo a Ele porque não foi ontem e nem hoje. Isso foi lá atrás. E então eu adotei isso como princípio para a minha vida. Do mesmo modo, escute-me com atenção, do mesmo modo que um bebê no ventre da sua mãe, quando está chegando a hora do nascimento, quando está chegando a hora dele ser parido, uma crise se estabelece. Está me ouvindo? Imagine o bebê. Ele está confortável no ventre da mãe. E então, de repente, começam as contrações. Alguma coisa, ele não sabe o que é, mas alguma coisa ele está decodificando, alguma coisa está acontecendo. É uma crise. É uma situação indesejada. Está compreendendo o que eu estou falando? O bebê na barriga da mãe, ele não queria aquilo.
Ele está ali, de repente, 9 meses, confortável, do ventre da sua mãe. E uma crise se estabelece. Mas o bebê não tem noção, ele não tem ideia, ele não tem entendimento que aquela crise está antecedendo um novo tempo na sua vida. Caiu a ficha? Aquela crise é o prenúncio, é a campainha, é o alarme, é um aviso de que um novo tempo está chegando. Ele vai ser parido para uma nova etapa, para uma outra dimensão da sua existência. E por que é que eu estou falando isso? Porque foi isso que Deus ministrou sobre crise, sobre dificuldade, sobre situação indesejada. Toda vez. Eu não estou dizendo algumas vezes, eu estou dizendo toda vez. Que Deus tem um novo tempo, uma nova etapa, uma promoção. É desse modo, é só você ler a Bíblia. Essa nova etapa, esse novo tempo, essa nova estação é precedida por crises. Está me ouvindo? Quando Deus está a parir o seu filho, a sua filha, para uma nova estação da vida, para uma nova dimensão da vida, então acontecem as crises, as dificuldades. Compreende o que eu estou falando? Vem os problemas. É por isso que o apóstolo Pedro ele diz: tende por grande alegria passar por provações, por tribulações. Como é que alguém pode se alegrar com os problemas, com as crises, com as dificuldades? Isso só é possível se a pessoa tiver revelação disso que eu estou falando. Toda vez que veio um problema, ou uma crise, ou uma situação indesejada, e eu digo a você, quanto maior o problema, toda vez que vem um problema, a crise, a dificuldade, eu sei, são as dores de parto. Eu sei que Deus tem uma promoção para mim, que Deus tem uma nova etapa para a minha vida, que Deus está permitindo a crise, para que a crise seja um prenúncio do novo tempo, da nova estação da minha vida. A qualidade da sua vida muda. E muda para melhor. Quando as crises chegam, as dificuldades, os problemas, e você considera os princípios que Deus estabeleceu para você enfrentar as crises. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, eu repito, eu já estive com o olho no furacão, mas eu nunca me desesperei. Eu nunca fiquei aflito, angustiado, desesperado. Eu nunca quis desistir da vida, porque eu aprendi a interpretar a crise, a dificuldade, a situação indesejada como dores de parto. Você que veio hoje à noite, eu não sei que área da sua vida a crise está acontecendo, o problema, a dificuldade, a situação que você não tem controle sobre ela. Mas eu digo a você, isso são dores de parto. Está me ouvindo? Dores de parto. Você está prestes a entrar numa nova estação da sua vida. Você está prestes a ser promovido. Diga quem está ao seu lado, diga: Deus vai te promover. Estão compreendendo? E Deus não promove do nada. Para Deus promover alguém, primeiro Ele permite o estreito. Ele permite a dificuldade.
a situação indesejada. Página após página desse livro, se você ler a Bíblia com esses olhos, você vai ver problemas, crises, dificuldades, as mais variadas e nas mais variadas áreas da vida humana. Nada mais, nada menos, só alarmes, prenúncios, campanhas, dores de parto para promoções, para crescimento, para uma nova estação da vida. Você acredita no que eu estou falando? Meu Deus! Então eu quero mencionar aqui. Escute-me. A vida é uma sucessão de problemas. Eu já disse a vocês, uma mulher chegou para mim uma certa feita, e ela disse, pastor, ore para que nunca mais tenha problemas na vida. Eu disse, eu vou orar para a senhora morrer. Ela se assustou, ela disse, não, morrer não. Eu disse, os problemas só vão acabar quando você morrer. Porque viver nesse mundo é viver uma sucessão de problemas, uma sucessão de crises e dificuldades. Estão compreendendo? E eu aprendi, entre outras coisas, que se Deus quisesse acabar com a minha vida, bastava Ele tirar os problemas da minha vida. Se Deus quisesse acabar com a sua vida, bastaria Ele tirar os problemas da sua vida e deixar você viver uma vida sem problemas. E por que é que eu estou falando isso? Porque a sua vida para quando você estaciona. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que se aposentam e ficam ociosas. Pessoas que se aposentam e não têm o que fazer. Essas pessoas morrem mais rápido. Quem sabe do que eu estou falando? Isso é estatística, isso é ciência. A pessoa, quando entra numa vida de ociosidade, de inatividade, ela para de viver e começa a morrer. As pessoas que vivem mais são aquelas que a vida não para. Elas estão sempre em atividade, estão sempre resolvendo problemas. Está compreendendo? Eu pedi a Deus sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. Está compreendendo? Eu pedi a Deus força e Ele me deu dificuldades. Eu pedi a Deus paciência e Ele me deu pessoas problemáticas no contexto da minha vida. Estão ouvindo o que eu estou falando? Então, as bênçãos de Deus. Eu pedi a Ele bênçãos e Ele me deu oportunidades. E muitas das oportunidades de bênçãos, elas vieram disfarçadas de crises. Por trás das crises, das dificuldades, estavam as bênçãos que Deus tinha reservado para mim. Na maioria das vezes, Deus embrulha a bênção em crises. O papel que Deus embrulha a bênção chama-se crise, chama dificuldade. Dificilmente Deus vai entregar alguma coisa de mão beijada. Está me ouvindo? Então, os problemas, as crises, as dificuldades são prenúncios. Repito, campanhas, dores de parto para uma nova estação da vida. O seu problema, a sua crise, essa situação que de repente está te dominando, está tirando a sua paz, tira o seu sono, tira o seu apetite, tira a razão de viver. Eu vim aqui hoje, como profeta do Eterno, dizer a você,
Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem uma nova estação para a sua vida. Isso é a dor do parto. Você vai ser parido para uma nova dimensão. Se você acredita nisso, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Eu não estou falando daquilo que eu não li. Eu já li bons livros. Tem muita porqueira por aí também. Mas eu já li bons livros. Mas eu não estou pregando sobre aquilo que eu li em livros. Eu estou pregando aquilo que eu experimentei à luz da Escritura Sagrada. Eu sei do que eu estou falando. É desse modo que Deus opera. As maiores bênçãos vêm embrulhadas com grandes problemas. Amém? Tá, então, o ponto número 1. Eu vou te dar algumas instruções, algumas dicas. É isso que o texto está dizendo. Estarás por cima e não por baixo. É o texto. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, que você esteja por cima e não por baixo. Na hora dos problemas. Significa que o problema não pode te dominar. Não é o problema que tem que estar por cima, é você que tem que estar por cima do problema, da crise, da dificuldade, seja financeira, seja na área sentimental, seja em relação à sua saúde, seja em relação à família, relacionamentos, não importa. Estarás por cima. Agora Deus estabelece condições. As condições. Eu repito o que eu falei no início. Tem coisa que Deus faz e tem coisa que a gente que tem que fazer. Então, se você fizer a sua parte, acredite, Deus fará a parte dele. Diga a quem está ao seu lado. Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. A primeira coisa, se você quer estar por cima e não por baixo, é preciso que você não se conforme com a situação. Não se conforme. Quando eu tive entendimento sobre isso me ajudou e muito. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de adaptação. É muito fácil para uma pessoa se adaptar a um clima hostil, por exemplo. Ou uma pessoa, de repente, vai viver num lugar muito frio, gelado, no início. É um desafio. Mas com o passar do tempo, de repente, essa pessoa vai se adaptando. Ela vai se acostumando àquele clima gelado. O contrário disso é verdadeiro. Uma pessoa, de repente, vai viver num clima do outro extremo, quente. E essa pessoa, no início, ela estranha muito, mas ela pode ir se adaptando. O organismo vai se adaptando, ou o psicológico dessa pessoa vai se adaptando. Estão compreendendo? E não é diferente em relação aos mais variados momentos da vida. Em se tratando de crises, de dificuldades, de problemas, o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar ao problema. No início é difícil, a pessoa chora, ela não perde, mas de repente o tempo vai passando e a pessoa começa a aceitar o problema, ela vai se adaptando ao problema, vai se adaptando à crise. Ela vai se adaptando àquela vidinha regrada, de repente. Uma vidinha financeira que é como quem dorme com coberta curta, regrada. Ela já aprendeu a fazer a ginástica com o dinheiro. Faz milagre com o pouco que ganha. Então a pessoa já não almeja mais
ganhar mais do que ela ganha. Isso vale para quem está enfermo também. A pessoa tem uma moléstia, ou uma debilidade, ou um incômodo. E no início essa pessoa fica preocupada, ela quer a cura, mas pode ser que com o passar do tempo, a pessoa ela já começa a se adaptar ao problema. Está me ouvindo? E de repente ela sabe até a posição que vai dormir para poder não doer. Ela já sabe ali. Tem que colocar um travesseiro aqui ou alguma coisa para aliviar a dor, para aliviar o incômodo. Adaptação. Adaptação. Para que você não esteja por baixo, esteja por cima. Você não pode se adaptar ao problema, à crise. Você tem que desejar ardentemente se livrar do problema, superação. Você tem que desejar ardentemente uma vida mudada, uma vida transformada. Diga quem está ao seu lado, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Não se conforme. Está me ouvindo? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme. É preciso que haja uma indignação. E por que não dizer uma revolta? Uma revolta. Eu não estou falando de você se revoltar contra Deus, você se revoltar contra pessoas. Eu estou falando de você se revoltar contra a situação. Você não aceitar aquilo na sua vida. Você não se adaptar e ir mais longe. Não aceitar aquilo, se revoltar contra aquilo. Está compreendendo? Esse é um ponto importante. A segunda coisa que eu quero deixar com você como instrução, como conselho. Acredite em você. Por maior que seja a crise, o problema, a dificuldade, acredite. Você é maior que a crise. Pode parecer que você é pequeno diante do problema e o problema é enorme. Aos olhos humanos, de repente, você é pequeno e o problema é grande, mas aos olhos de Deus, você é maior que o seu problema. Eu me lembrei quando Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias. Você conhece a história? Aos olhos humanos, o gigante era Golias. Mas aos olhos de Deus, o gigante era Davi. Aleluia. Caiu a ficha? O problema está lá, a crise está lá, o gigante está lá, o Golias está lá. E quem olhava, tanto o exército de Israel quanto o exército dos filisteus, a interpretação era que o problema era maior que o Davi. Está me ouvindo? Aos olhos humanos, de repente o seu problema é um gigante. Mas aos olhos de Deus, o gigante é você. Você é maior que o seu problema. Você é maior que a sua crise. Você é maior que a sua dificuldade. O gigante Golias estava embrulhando a promoção do Davi. O embrulho chamava-se Golias. Está me ouvindo? A crise, ela embrulha promoções. A crise, de repente, está embrulhando o crescimento, a prosperidade. Está embrulhando um novo tempo que Deus tem para a vida da pessoa. Por trás do Golias tinha o trono esperando Davi. Caiu a ficha? Por trás do seu problema, da sua crise, tem uma promoção. Deus vai te promover. Dê um aplauso a ele. Ele vai te promover. Meu Deus, ele vai te promover. Louvado seja o Eterno.
Talvez você não saiba. Eu vou colocar aqui, com todas as letras, quantos aqui acreditam em Deus? Escute. Você não acredita em Deus o tanto que Deus acredita em você. Deus acredita mais em você do que você acredita nele. Entendeu? Eu acredito em Deus, mas o tanto que eu acredito em Deus é como nada. O tanto que ele acredita em mim. Eu não estaria aqui hoje pregando se Deus não acreditasse naquele menino pobre, criado sem pai. Deus acreditou em mim e ele continua acreditando em mim. E acredite, Deus acredita mais em você do que você acredita nele. Se você acreditasse em Deus o mínimo, pelo menos, porque ele acredita em você, a qualidade da sua vida seria outra. Está compreendendo? Não tem nada demais a gente acreditar em Deus, porque ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, ele é todo poderoso, ele é o máximo em tudo. Agora, a grande maravilha é que Deus acredita em nós. E sabe onde é que está o problema? O problema não está no seu problema. O seu problema não é o seu problema. O seu problema, de repente, é você não acreditar em você. Se você acreditasse em você, o tanto que Deus acredita em você, meu Deus do céu. Tem alguém aí? Então, o problema não é o seu problema. O problema, de repente, é que você não acredita em você, tanto que Deus acredita em você. Sabe como é que você tem que levantar da cama pela manhã? Não é? Quando você levantar da cama, colocar os pés no chão, você tem que... Eu não estou falando de orgulho, de arrogância. Eu estou falando de